Olá, povo católico. Devido aí às atividades de um leigo aí que estuda e trabalha, infelizmente não vem dando para postar com a frequência que eu imaginava e gostaria. Mas o importante é que estamos aí, não vamos deixar as adversidades fazer com que a gente desista aí desse pequeno e insignificante aí apostolado. Vamos falar agora sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que também é uma pessoa divina, assim como Deus Criador e Jesus Cristo, segunda pessoa, nosso Senhor. O Espírito Santo é a terceira pessoa, como já foi dito, né? Quando a gente faz o sinal da cruz em nome do Pai, primeira pessoa, do Filho, segunda pessoa, Espírito Santo, terceira pessoa. São três pessoas que formam um Deus único. O apóstolo não tolerou que alguns dos efésios ignorassem a pessoa do Espírito Santo. Quando lhes perguntou se tinha recebido o Espírito Santo, eles responderam que nem sabiam sequer da existência do Espírito Santo. Então logo se informou: em que batismo então fostes vós batizados? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Aqui também a gente mantém aí nossa sugestão de leitura do Catecismo Romano, que é onde está esse texto que vocês ouvem agora através da minha voz. O nome Espírito Santo indica a terceira pessoa da Santíssima Trindade, conforme o sentido que ocorre nas Sagradas Escrituras, algumas vezes no Antigo e com frequência no Novo Testamento. Assim rezava o rei Davi: e não tireis de mim o vosso Espírito Santo. Salmos 50, versículo 13. No livro da sabedoria lemos: quem conhecerá os vossos desígnios, se vós lhe não derdes a sabedoria, e das maiores alturas não lhe enviardes o vosso Espírito Santo. Sabedoria, capítulo 9, versículo 17. E em outro lugar: ele próprio a criou, falando da sabedoria, ele próprio a criou, a sabedoria, no Espírito Santo. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 9. No Novo Testamento recebemos ordem de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 29, versículo 19. São João Batista envia-nos a Cristo, que nos batiza no Espírito Santo. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Ninguém deve estranhar que a terceira pessoa se não conferisse nome próprio, como foi dado à primeira e segunda pessoa. Não devemos estranhar que o Espírito Santo tenha um nome, assim como Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa, o Espírito Santo também tem que ter o nome dele. Tem nome próprio a segunda pessoa e chama-se Filho, que é nosso Senhor, porque sua eterna origem do Pai se diz propriamente geração, como aquela origem é designada pelo nome de geração. Jesus, Filho, foi gerado do Pai, gerado de Deus, primeira pessoa. Assim damos o nome próprio de Filho à pessoa que descende e de Pai, a pessoa da qual descende. A segunda pessoa é o Filho, a primeira pessoa é o Pai. Como não se pôs designação particular à origem da terceira pessoa, mas veio a chamar-se sopro ou possessão, segue-se que a pessoa assim produzida não leva nome próprio. Como nas criaturas, não conhecemos outra maneira de comunicar natureza e essência, senão a que se opera em virtude de geração. Daí nos falta a possibilidade de exprimir, em termo adequado, como Deus se comunica inteiramente a si próprio pela força do amor. Este é o motivo de chamarmos a terceira pessoa pelo nome comum de Espírito Santo.
Reconhecemos que o nome lhe vai como propriedade, porque é o Espírito Santo que nos infunde a vida espiritual. E sem o sopro de seu poder santíssimo, nada logramos fazer que seja digno da vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos infunde, é ele que nos move em direção a Deus. Reconhecemos que o nome lhe vai como propriedade. Como já foi dito aqui, né? Ele nos dá a vida espiritual, né? Ele nos move para a vida espiritual, para que alcancemos a vida eterna. Ele é verdadeiro Deus igual ao Pai e igual ao Filho. O Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, igual a eles, na mesma onipotência, da mesma eternidade, de suma bondade, de infinita sabedoria, da mesma natureza que a do Pai e do Filho. Essa doutrina é corroborada por evidente testemunho das Sagradas Escrituras. São Pedro disse nos Atos dos Apóstolos: Ananias, que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só. Primeiro ele fala, né, que Ananias tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo. Ou seja, Ananias mentiu para o Espírito Santo. E São Pedro corrobora que o Espírito Santo é Deus, dizendo: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus, ou seja, ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Sem demora designou como Deus aquele que antes chamara Espírito Santo. Isaías havia declarado: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? E falou-me: vai e dirás a este povo: obceca o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e cerra-lhe os olhos, para que não aconteça verem com os próprios olhos e ouvirem com os próprios ouvidos. Isaías capítulo 6, versículo de 6 a 10. São Paulo cita essas palavras e comenta: bem falou o Espírito Santo pela boca do profeta Isaías. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Quando se ordena, por exemplo, empregar no batismo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, realmente força-nos confessar que o Espírito Santo também é Deus, pois que lhes fica ligado pelo mesmo grau de dignidade. Essa justa posição das três pessoas podemos averiguá-la na Epístola de São João. São três os que no céu dão testemunho: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três são um só. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 7. Terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, mas que devemos confessá-lo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta do Pai e do Filho, dentro da natureza divina e produzida pela vontade de um e de outro. Assim declara o apóstolo na saudação: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Chama-lhe, porém, vivificador, porque a alma tira da união com Deus uma vida mais intensa do que o sustento e a conservação que o corpo aufere de sua união com a alma. Ou seja, nossa alma, ela se une ao Espírito Santo, que é chamado de vivificador. E essa união de nossa alma com o Espírito Santo, ela é mais intensa do que a união do nosso corpo com a nossa alma, que nos dá a vida biológica, material, carnal. Como a Escritura atribui ao Espírito Santo esta união da alma com Deus, como está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, é claro que de pleno direito o Espírito Santo é chamado de vivificador. Era ele que faz a união da alma humana para com Deus. Ele é precedente do Pai e do Filho.
A mesma verdade se revela do fato que nas Escrituras o Espírito Santo é chamado, ora, Espírito de Cristo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7, e outras vezes é chamado de Espírito do Pai, como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ou capítulo 8, versículo 39. Ora se diz que é enviado pelo Pai, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, ou em Mateus, capítulo 2, versículo 10, ora é enviado pelo Filho, como está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, para mostrar com bastante clareza que o Espírito Santo ele procede do Pai, como também procede do Filho. A vivificação espiritual e a distribuição de dons. Há várias operações do Espírito Santo, sem realçar aqui a criação do mundo, a propagação e a direção dos seres criados. Acabamos de ver que ao Espírito Santo se atribui de modo peculiar a vivificação, conforme atesta o vidente Ezequiel: dar-vos-ei espírito e vós vivereis. Ezequiel capítulo 37, versículo 6. Os efeitos principais e mais próprios do Espírito Santo, o profeta Isaías os enumera: o Espírito Santo de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e o Espírito do temor de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3. Uma observação aqui agora de Santo Agostinho. Com muita prudência, Santo Agostinho nos manda averiguar se, quando se fala no Espírito Santo, está se tratando da terceira pessoa da Trindade ou apenas seus dons e operações. Estes dois sentidos diferem entre si, como cremos que o Criador difere das coisas criadas. A infusão da graça santificante. Entre todos os mais dons de sua liberalidade, devemos enaltecer a graça de justificação, porquanto nos assinala com o prometido Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Esta é a graça que, num elo íntimo de amor, une nossa alma a Deus. Mais uma vez, unir nossa alma a Deus, por isso ele é vivificador. Tem por efeito que, movidos por intenso ardor de piedade, começamos vida nova que, participando da natureza divina, ou seja, através do Espírito Santo, nós, com o auxílio da graça divina, nós passamos a participar da natureza divina, como está lá na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. E conclui: recebemos o nome de Filho de Deus e somos na realidade. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1. Então, é de fé que o Espírito Santo, ele, terceira pessoa da Santíssima Trindade, também é Deus, como a primeira pessoa que é o Pai, a segunda pessoa que é o Filho. Ele provém do Pai e provém do Filho. Ele é uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho, porém faz parte da mesma natureza divina, formando um Deus uno. Portanto, essa lição, né, ela pode ser aprofundada. Sugiro a quem quer aprofundar-se na fé católica, nesse momento onde os bispos e os padres não ensinam mais nada, não catequizam mais nada nem ninguém, é necessário nos aprofundarmos. E essa meditação que fizemos aqui sobre o Espírito Santo vem do Catecismo Romano. Não é o Catecismo esse amarelinho, esse mais recente, não. O Catecismo Romano do Concílio de Trento. Por hoje, ficamos aqui. Obrigado aí pela audiência, pela companhia.